Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. IDEMA e Prefeitura de Natal terão reuniões mensais para acompanhar o projeto do Parque Linear. Barreirinhas, porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, teve o melhor desempenho turístico do estado no mês de setembro. E vazamento de combustível de aviões atinge canal próximo ao aeroporto do Recife. E mais de 30 suspeitos são presos na Bahia em operação policial contra o Comando Vermelho. O Nordeste News começa agora. Um cão policial mostrou mais uma vez que o olfato treinado é coisa séria. Durante uma operação de rotina no aeroporto Aloysio Alves, o fiel parceiro da Polícia Federal detectou uma carga suspeita e não deu outra: drogas. A Polícia Federal apreendeu no domingo cerca de 2,4 kg de cocaína, escondidos em um compartimento oculto de uma mala pertencente a um passageiro de nacionalidade alemã no Aeroporto Internacional de Natal. O homem se preparava para embarcar em um voo com destino à Europa. A droga foi localizada durante uma ação de fiscalização de rotina com o apoio do cão farejador ICE, que identificou a presença de substância ilícita em uma das bagagens inspecionadas. O passageiro foi preso em flagrante e conduzido à sede da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico internacional de drogas. E agora a gente fala de um caminhão boiadeiro que tombou na tarde de segunda-feira, dia 3, na Maranhão 008, entre os municípios de Paulo Ramos e Marajá do Sena, no interior do Maranhão. O acidente deixou vários bois mortos e 2 homens feridos. De acordo com testemunhas, o veículo perdeu o controle ao tentar fazer uma curva em uma ladeira que é considerada perigosa. Confira. Um caminhão boiadeiro tombou na tarde de segunda-feira na MA 008 entre os municípios de Paulo Ramos e Marajá do Sena, no interior do Maranhão. O acidente deixou vários bois mortos e 2 homens feridos. De acordo com testemunhas, o veículo transportava animais de diferentes tamanhos e perdeu o controle ao tentar fazer uma curva em uma ladeira considerada perigosa. O caminhão saiu da pista e acabou tombando no acostamento. O motorista e um passageiro foram socorridos por moradores que passavam pelo local. Apesar do susto, os 2 tiveram apenas ferimentos leves. A situação da estrada preocupa quem vive na região. A MA 008, que tem cerca de 15 quilômetros de extensão, é motivo de constantes reclamações por causa das más condições de tráfego. Durante o período chuvoso, o trecho fica coberto pela lama. Já na seca, a poeira toma conta da pista. A via é uma das principais rotas de ligação entre as cidades de Marajá do Sena, Paulo Ramos e Arame. Essa não é a primeira vez que acidentes graves são registrados na rodovia. No ano passado, um caminhão pau de arara tombou e deixou várias pessoas feridas. Em outro caso, uma caminhonete caiu em uma cratera, mas os ocupantes escaparam sem ferimentos. Enquanto aguardam melhorias, motoristas e moradores seguem enfrentando os riscos diários na estrada, que é fundamental para o deslocamento entre os municípios da região. Acidentes em Aracaju aumentam quase 25% no mês de outubro. Aracaju registrou um aumento de 24,5% no número de acidentes de trânsito no mês de outubro, segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. O balanço divulgado pelo órgão mostrou que nos 31 dias de outubro foram 325 acidentes nas ruas e avenidas da capital, enquanto no mês anterior, em setembro, foram 262 sinistros. De acordo com o coordenador no Centro de Controle Operacional, Agente Matos, o crescimento nas ocorrências reflete o aumento de movimentação e eventos realizados na cidade. No próximo bloco, barracas de vendedores ambulantes são removidas da praia de Iracema pela GEFIS. O Nordeste News volta já.
Claro apresenta Festival de Samba Ribeira Boêmia. Natal se transforma na capital do samba brasileiro. Paulinho da Viola, Fundo de Quintal, Xande de Pilares e Thier. 4 gerações, uma só emoção. Mais de 10 horas de samba, cultura e experiência. Encontro marcado no gramado da Arena das Dunas, dia 15 de novembro. Festival de Samba Ribeira Boêmia. Realização RB Produções. Estamos de volta com o Nordeste News. Começamos este bloco falando do turismo no Maranhão. Barreirinhas, porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, teve o melhor desempenho turístico do estado no mês de setembro. De acordo com o boletim do Observatório do Turismo do Maranhão, o município recebeu mais de 76 mil visitantes. Isso significa um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Barreirinhas, porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, teve o melhor desempenho turístico do estado em setembro. De acordo com o boletim do Observatório do Turismo do Maranhão, o município recebeu mais de 76 mil visitantes, um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento divulgado pela Secretaria de Estado do Turismo mostra ainda que Santo Amaro também teve crescimento expressivo, com mais de 35 mil turistas, o que representa uma alta de 40%. Ainda segundo o boletim, o fluxo aéreo no Maranhão aumentou 16% em setembro, com destaque para os aeroportos de São Luís, Imperatriz e Barreirinhas. O turismo náutico também cresceu no município da Raposa, que registrou aumento de 22% no número de passageiros nos passeios de barco. As ações de qualificação profissional também avançaram. Em setembro, mais de 100 pessoas participaram de cursos do projeto Trilha dos Saberes e mais de 200 foram sensibilizadas pelo programa Mais Infância, Mais Turismo, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os centros de atendimento ao turista realizaram 4.600 atendimentos, um crescimento de 128%. Já o Cadastur, que formaliza empresas do setor, atendeu 160 empreendimentos, número quase 3 vezes maior que o registrado em 2024. Na rede hoteleira, o destaque ficou para o Polo São Luís, com 75% de ocupação, seguido da Chapada das Mesas e dos Lençóis e Delta. Em Barreirinhas, quase 90% dos turistas avaliaram os atrativos naturais como excelentes ou bons, e a mesma porcentagem afirmou que o destino superou as expectativas. O turismo de lazer foi o principal motivo das viagens e a maioria dos visitantes ficou entre 2 e 5 dias na cidade. O levantamento também revelou o perfil do visitante. A maioria tem renda entre 3 e 5 salários mínimos e gasta em média 100 a 500 por dia. Com paisagens únicas como os Lençóis Maranhenses e investimentos em infraestrutura e qualificação, Barreirinhas segue se destacando como o principal destino turístico do Maranhão. Barracas de vendedores ambulantes são removidas da praia de Iracema pela AGFIS. Agentes da Agência Fiscalizadora de Fortaleza iniciaram na manhã desta terça-feira a operação de remoção de barracas e equipamentos de vendedores na faixa de areia do aterro da praia de Iracema. A ação, que conta com o apoio da Guarda Municipal e técnicos da Regional 2, dá continuidade ao processo de reordenamento da orla. A operação no trecho 2 começou oficialmente nesta manhã, após a conclusão das remoções no trecho 1. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, os permissionários teriam até segunda-feira, dia 3, para retirar voluntariamente seus materiais do local, prazo que não foi cumprido pelos comerciantes alvo da ação de hoje. E moradores da Zona Sul do Recife denunciaram um suposto vazamento irregular de combustível de aviões em um canal que passa pela comunidade. A substância, supostamente, vem do Aeroporto Internacional dos Guararapes e teria provocado a morte de diversos animais, como cágados e peixes,
além de gerar mau cheiro na região. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que o canal apresenta resquícios de presença de algum produto de vazamento vindo do aeroporto. Procurada, a AENA, empresa que administra o aeroporto, disse que no sábado, dia 1º, foi detectada a presença de um combustível de aviação na rede de águas pluviais e que acionou o conjunto de empresas responsável pelo abastecimento de aeronaves no aeroporto do Recife para tomar as devidas providências. A AENA disse ainda que está à disposição das autoridades e não informou para onde as carcaças dos animais resgatados pelos moradores foram levadas. Segundo a companhia, o serviço de abastecimento das aeronaves é gerenciado pela Raizen. A empresa informou por meio de nota que, abre aspas, teve conhecimento do incidente ocorrido no bairro do IPSEP e já está apurando o ocorrido e adotando as providências cabíveis em colaboração com os órgãos competentes. Fecha aspas. A Prefeitura do Natal e o Governo do Estado decidiram realizar reuniões mensais para acompanhar o andamento do projeto do Parque Linear da Avenida Roberto Freire, que ainda está em fase inicial. A Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciou os trâmites legais para a elaboração do projeto, mas não há cronograma definido. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Tiago Mesquita, o debate técnico só ocorrerá após a conclusão do projeto definitivo. Ele afirmou que ainda não existe um projeto básico e que qualquer avaliação sobre viabilidade é mera especulação. A Prefeitura enviou apenas um conceito preliminar ao IDEMA e ao Conselho Gestor do Parque das Dunas, mas o órgão ambiental considerou a proposta incompatível com o plano de manejo, posição contestada pelo município. As discussões estão sendo mediadas pelo Ministério Público e, de acordo com Mesquita, o diálogo tem sido positivo. Ele destacou que o projeto só avançará de forma técnica quando houver uma proposta formalizada, que deverá seguir integralmente o plano de manejo do Parque das Dunas. O principal impasse é o local do parque, uma área de 10 hectares cedida pelo Exército Brasileiro, considerada inadequada pelo IDEMA. A Prefeitura, porém, afirma que só poderá mudar o terreno com uma nova autorização militar. A seguir, mais de 30 suspeitos são presos na Bahia em operação policial contra o Comando Vermelho. Todos os detalhes a gente conta ainda nesta edição. Até já! Minuto da Câmara. A CEI dos Planos de Saúde da Câmara Municipal de Natal encerrou as atividades com a aprovação do relatório final. O documento concluiu que as operadoras não prestam serviço adequado aos pacientes com TEA. Por iniciativa da presidência da Casa, a Câmara comemorou o aniversário da Reforma Protestante com a entrega da Comenda Martinho Lutero a pastores e missionários com trabalho de destaque na Igreja Evangélica. Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela categoria. Fico muito feliz em ser presidente da Câmara e hoje olhar para todo esse povo que representa a assistência social do município, ter a certeza que eles vão ter a carreira deles garantida. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Voltamos com o Nordeste News. Agora a gente fala de um acidente de trânsito. Imagens mostram o cenário do acidente que aconteceu no Jardim América, em São Luís. Um carro e um ônibus colidiram e acabaram atingindo uma fachada de uma loja na madrugada desta terça-feira. De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria avançado o cruzamento e atingido a lateral do coletivo. Imagens mostram o cenário do acidente no Jardim América, em São Luís. Um carro e um ônibus colidiram e acabaram atingindo a fachada de uma loja na madrugada desta terça-feira. De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria avançado o cruzamento e atingido a lateral do coletivo.
Com o impacto, os 2 veículos foram parar dentro de um estabelecimento comercial. A batida também atingiu um poste da rede elétrica, que ficou danificado. No carro estavam um homem e uma mulher. O casal recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhado para o Hospital Municipal Socorrão 2. Segundo informações, o acionamento do airbag pode ter ajudado a reduzir a gravidade dos ferimentos. Nenhum passageiro do ônibus se feriu. Agentes de trânsito foram acionados e estiveram no local para controlar o tráfego e apurar as causas do acidente. O caso foi registrado na avenida principal do Jardim América e deve ser investigado pela perícia de trânsito. E agora a gente fala de mais de 30 suspeitos que são presos no estado da Bahia em operação policial contra o Comando Vermelho. 33 pessoas foram presas na Bahia e 2 no Ceará na manhã desta terça-feira durante uma operação policial contra o tráfico de drogas. A operação da Polícia Civil da Bahia cumpre 90 mandados judiciais em Salvador, em cidades do interior da Bahia e no Ceará. O objetivo é desarticular o núcleo armado e financeiro da ramificação de uma organização criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Além dos mandados de prisão em busca e apreensão, 51 contas bancárias de alvos da operação foram bloqueadas pela Justiça. Agora a gente fala de Davi Piazza Pinto, pai de um menino autista e com deficiência visual de 11 anos. Ele se apresentou à Polícia Civil em Santa Catarina e foi preso após confessar ter matado o próprio filho, Arthur Davi Velasquez, por asfixia. Confira os detalhes. O crime aconteceu depois de Davi viajar de Florianópolis para João Pessoa, onde o garoto vivia com a mãe. De acordo com o delegado Bruno Germano, o pai tinha pouco contato com o filho e havia procurado a mãe recentemente com o objetivo de reaproximar-se da criança. O corpo de Arthur foi encontrado na noite do sábado, dia 1º. As investigações apontam que o crime ocorreu logo após o encontro. Segundo a Polícia Militar, depois de matar o filho, Davi levou o corpo até uma área de mata nas imediações de uma antiga fábrica abandonada. O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico preto, parcialmente coberto por terra, em uma cova rasa. Arthur Davi estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira, dia 31. No próximo bloco, a gente traz mais informações sobre a região Nordeste. Em instantes, não saia daí. Até já. Neste sábado, o Cine Show Potiguar exibe o filme Antes do Despertar, que narra a história de Luana, uma jovem artista, e Lucas, um aspirante a animador, que vivem algo misterioso. Todas as noites eles sonham um com o outro e criam um laço forte, mas no dia seguinte, mesmo estudando no mesmo campus, nunca conseguem se encontrar. Uma história emocionante sobre amor, destino e conexões que vão além dos sonhos. É neste sábado, às 16 horas. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. O Nordeste News está de volta. A gente começa esse bloco falando de uma técnica em enfermagem que foi presa por roubo de morfina, tênis e agulhas em Maceió. Confira os detalhes. Nessa segunda-feira, em um condomínio no bairro do Poço, em Maceió, uma técnica em enfermagem foi presa em flagrante pelo furto de morfina, um par de tênis e agulhas da residência onde ela trabalha cuidando do pai da vítima que a denunciou. A polícia militar foi acionada após a denúncia. Na casa, a vítima apontou a técnica como autora do furto e aí, abordada pelos policiais em um dos quartos da casa, a suspeita confessou o cometimento do crime, mas disse que já havia retirado os pertences furtados da sua bolsa. A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, na zona sul de Teresina, realizou durante o fim de semana, no sábado, dia 1º, a Missa das Crianças em homenagem ao Dia de Todos os Santos.
Uma data marcada com muitas homenagens e devoção. Celebrada em 1º de novembro pela Igreja Católica, a data reconhece todos os santos e mártires, sejam eles conhecidos ou não. Durante a missa, dezenas de crianças e bebês participaram vestidos como santos de sua devoção. Entre os santos representados estavam São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, São Bento e São Jorge. A celebração foi adaptada para o público infantil com explicações simples. Segundo os organizadores, a proposta era ajudar as crianças a entender o sentido do Dia de Todos os Santos. O evento religioso reuniu famílias e moradores da comunidade. A Justiça Eleitoral da 14ª Zona de Touros, no Rio Grande do Norte, decidiu pela cassação da chapa formada pelo prefeito Leonardo Teixeira da Cunha e pelo vice João Eudes Rodrigues da Silva, eleitos nas eleições municipais do ano passado, em 2024, em São Miguel do Gostoso. A sentença assinada pelo juiz Pablo de Oliveira Santos aponta abuso de poder político como motivo da decisão. Segundo o processo, houve um aumento expressivo de contratações temporárias durante o período eleitoral, que superou 90% em relação ao período anterior. A Justiça considera que essa prática configura o uso da máquina pública para favorecer a candidatura, desequilibrando a disputa eleitoral e violando o princípio da igualdade entre os concorrentes. Além da cassação da chapa, José Renato Teixeira de Souza, apontado como o principal responsável pelo abuso, foi declarado inelegível por 8 anos. Com a decisão, a Justiça determinou a realização de novas eleições para prefeito e vice em São Miguel do Gostoso. No entanto, a execução da medida dependerá do trânsito em julgado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, caso haja recursos apresentados. E agora a gente fala de esporte e de futebol com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto. Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Alana. Muito boa noite a você que está aqui conosco nesta terça-feira. Alana, ontem a federação divulgou a tabela dos jogos do quadrangular decisivo da segunda divisão. Só para não esquecer, QFC, Mossoró, Potiguar de Currais Novos e o Baraúnas disputam 2 vagas. Dos 4, 2 estarão no primeiro, disputando no ano que vem, no caso, a primeira divisão do Campeonato Potiguar. Detalhe, Alana, em tudo isso aí, é que Potiguar e Baraúnas jogam apenas uma partida em casa e 2 fora. Alana, amanhã já tem rodada da Série A. É rodada importante, porque envolve vários clubes que estão hoje nas primeiras colocações e os que estão em outro também. Lembrando também, Alana, que ontem o técnico da seleção, Carlos Ancelotti, convocou a seleção brasileira. Novidade, apenas uma. O Vitor Roque, atacante do Palmeiras, foi convocado. Não entendi, confesso a você, como alguns também não entenderam, porque Danilo, Paquetá, Richarlison, todos novamente lá. Mas Ancelotti é o técnico, deve saber o que está fazendo. Eu não convocaria, deixo isso bem claro. São 2 amistosos contra as seleções africanas. O que você vai testar em Richarlison, em Paquetá ou Danilo, em amistosos contra seleções da África, não é verdade? Então, aguardemos. Tá bom, Alana? Muito obrigado. Amanhã eu volto falando justamente sobre a rodada do meio de semana da Série A. Até lá, Alana. Obrigada, Pedro, pelas informações. Até logo. O Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, quarta-feira, a gente volta neste mesmo horário. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá.